Olá, moçada do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá com o nosso livro didático, né? Que é o livro Historiar, do Gilberto Cotrim e do Jaime Rodrigues. Nós já estamos lá no capítulo 13, do feudalismo, né? Então, na aula passada, nós começamos falando do feudalismo e agora nós vamos continuar falando do feudalismo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela para vocês verem aí a nossa aula dessa semana, né? Então, essa aula foi preparada pela professora Jusilene Santos e também por mim, Hernani Freitas, tá bom? Então, aula de número 82, a correção de número 83, tá? Nós vamos falar aí do feudalismo, né? Falar aí do feudalismo. Vocês vão acompanhar através do livro didático de vocês, a partir da página 210, tá bom? E depois vocês vão responder estas atividades aqui que vocês vão receber, né? Que a professora Jusilene preparou para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui as imagens aqui do slide, né? As imagens do slide para ficar mais fácil para vocês irem acompanhando aí no livro didático, tá bom? Então, ó, tá aí a capa do livro que vocês vão usar, né? Lógico que nós estamos usando o livro, a gente tem que mostrar qual livro nós estamos usando, né? Que é o Historiar do sexto ano, que é o que nós usamos nas nossas aulas. Então, é o capítulo 13, que fala das transformações na Europa no feudalismo, né? Essas transformações começam quando cai o Império Romano, né, e inicia a Idade Média. Muitos chamam a Idade Média de Idade das Trevas, mas não é bem assim. A Idade Média até que teve muitas coisas boas, né? Chama-se da Idade Média porque a Igreja segurou bastante o crescimento das ciências aí, por isso, Idade das Trevas, tá bom? Então, agora vocês vão lá nessa página 210, tá? Na página 210, e nós vamos falar do novo cenário. Qual que é o novo cenário? Nós vamos ter aí as práticas agrícolas, né? Então, a partir do século XI, em diversas regiões da Europa, os servos conseguem melhorar suas relações de trabalho. Quer dizer, eles deixam de ser escravos, no papel ali eles não são mais escravos, eles são livres, mas eles ainda têm um vínculo com a terra, então nunca vão deixar a terra. Então, os senhores feudais, né, proprietário dos grandes feudos, daquele feudo muito grande, ele vai ter os servos ali, e aí eles vão compartilhar, né? Qual vai ser as formas de uso dessa terra? Olha, na rotação de cultura, as terras são divididas em 3 áreas. Enquanto 2 delas eram cultivadas, a terceira descansava. Essa prática permitia que o solo se recuperasse rapidamente, já que naquela época não tinha esses produtos, não tinha esses adubos que nós temos hoje, né? Então, ao mesmo tempo, foram introduzidos novos instrumentos técnicos, por exemplo, a charrua, que era um tipo de arado gigante puxado por bois ou cavalo, né? A ferradura, peça de ferro colocada nos cascos dos cavalos, que vocês conhecem, né? Vocês já conhecem. E o moinho, que é o equipamento que serve para moer os cereais e esmagar, né? As olivas, e que era tocado através do vento ou através de força motriz, de força ali pelo cavalo, né? Pelo gado e por aí vai, né? Então vamos lá para a próxima página, página 211, que você vai acompanhar aí no seu livro didático. Vocês estão vendo aí, né, as rotas e alimentos mais gente, né? Então, com o desenvolvimento da agricultura nesse período, vai haver um aumento da produção de alimentos, né? Lógico que vai haver um aumento da produção de alimentos, porque a população também aumenta. Então, vai melhorar a vida das pessoas, né? As pessoas comendo melhor, vai diminuir a mortalidade e eles passam a viver mais. Então, entre os séculos 11 e 13, houve um significado crescimento da população europeia ou da população daquela região, né? As rotas e as feiras. Era comum acontecer feiras em volta desses burgos, em volta desses castelos, né? Então,
Para melhorar a circulação de mercadoria, desenvolveram rotas, ou seja, caminhos marítimos e terrestres para escoar a mercadoria, para que essa mercadoria, para que esse alimento chegasse o mais longe possível. As rotas marítimas do norte da Europa passavam pelo Mar do Norte, pelo Mar Báltico, né, abrangendo as cidades de Londres, Hamburgo e outras cidades, né? As rotas marítimas do sul passavam pelo Mar Mediterrâneo, tendo os portos de destaque de Barcelona, Gênova, Veneza, Trípoli e Constantinopla. Então, tá vendo? O desenvolvimento vai ser bastante grande nesse período. Então, é importante nós conhecermos por quê? Porque faz parte da nossa história. História é importante nós vivenciarmos tudo isso, né? E se vocês olharem no mapa aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho esse mapa, para vocês verem que está aí na apostila de vocês, na página 212, vocês vão ver as rotas. Tá vendo? As rotas que antes as produções ficavam restrito ali nos lugares muito pequenos, né? Agora não, agora vai ter rotas que vai levar essa produção bem longe da casa deles, bem longe, né? Então você vai ver aí, vai observar esse mapa melhor aí na página 212 do seu livro didático, tá bom? Então vamos para a página 213. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Isso, 213, que vai ser aí o cotidiano nas cidades. No século XIII, a vida ficou mais movimentada nas cidades, as coisas começaram a melhorar, né? Algumas delas tinham portos, outras eram grandes centros comerciais. Além disso, as cidades eram espaços de convívio, lazer, né? Tinham praças, igrejas, escolas, festas religiosas, Corpus Christi, não religiosos, como o carnaval, né? Então, em geral, as cidades vão melhorar, as pessoas vão viver melhor, as pessoas vão aproveitar melhor a vida, as pessoas vão ter as cantorias, né? Vão participar, vão rezar bastante. A igreja vai fazer muito parte da vida das pessoas, né? Por quê? Porque a igreja vai ajudar muitas pessoas a caminhar. E depois, na próxima página, que nós vamos ver, que é a página 215, 214, vai falar do trabalho, da liberdade, né? Do trabalho e da liberdade. Vocês vão ver aí que um antigo ditado alemão dizia que o ar da cidade torna um homem livre. A frase ela vai refletir no momento histórico que as cidades medievais estão vivendo. Porque as cidades medievais estão criando autonomia, as cidades estão crescendo em relação aos senhores feudais, né? Como nós estamos falando do feudalismo, nós não podemos deixar de falar que os senhores feudais estão fazendo o trabalho deles lá, eles estão plantando, os servos estão presos à terra, e aí isso vai contribuir que eles vão mandar para as cidades. E aí depois que as cidades vão crescendo, vai haver uma nova derrocada, né? Muitos vão sair das zonas rurais e vão voltar para as cidades, né? Vai surgindo aí os burgueses. Quem que eram os burgueses? Os burgueses eram aquelas pessoas que viviam no burgo, que era uma espécie de núcleo, uma espécie de fortaleza, que tinha proteção, né? Uma espécie de uma cidade cercada por um muro, e aí os burgueses vão ser as pessoas que moram lá dentro do burgo. E em volta desse burgo tinha aí feiras, né? E esses burgueses eram as pessoas que moravam dentro desses burgos. E depois também tem as comunas, e logo depois vem as repúblicas, tá bom? Olha para vocês verem como que desenvolveu, né? E depois nós vamos falar um pouquinho da Igreja Católica. Nós vamos falar um pouquinho da Igreja Católica. A Igreja Católica, nesse momento, ela vai surgir no final do Império Médio, no final do Império Romano, ela vai se consolidar, né? Vai consolidar, vai ficar forte. Então aí vai haver uma instituição poderosa na Idade Média. Então o catolicismo vai dar um salto e a Igreja Católica se transforma em uma instituição poderosa do ponto de vista religioso, político e econômico. A Igreja ela vai conquistar grande número de fiéis
em várias regiões europeias. E depois vai se espalhar pelo mundo, igual quando os portugueses chegaram aqui e trouxeram o cristianismo para o Brasil, né? Então, nós vamos ter o clero, que é a parte da igreja, ligado totalmente com os senhores feudais, com a nobreza, com o rei, né? Então, a igreja vai ditar muitas regras. O clero, qual que é a diferença? Clero secular e clero regular. Olha, os sacerdotes das igrejas dividiam em dois rumos principais, dois ramos, né? Desculpa. O clero secular e o clero regular. O clero secular era formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, nas cidades, né? E o clero estava organizado em hierarquia, na diocese, um conjunto de funções, cargos subordinados a outros, subordinado ao papa, ao bispo, ao cardeal e por aí vai. O pároco é aquele que fica na paróquia, né? Situado na base da hierarquia, aquele que celebra a missa aí nas igrejas, ele é o pároco. O bispo é o superior dos párocos, né? Espécie de um governador da igreja. O arcebispo é um cargo superior ao bispo que fica perto ali da igreja, no nosso caso, fica em Pouso Alegre. Durante a Idade Média, foram fundadas várias ordens religiosas, beneditinos, os carmelitas, os franciscanos, os dominicanos, os jesuítas e vários outros grupos, né? O clero regular era aqueles formados por monges que viviam lá dentro dos mosteiros e dos conventos. Ali eles preparavam a sua comida, ali eles trabalhavam, ficava preso ali nos muros dos conventos e não tinha muito contato com a realidade, muito contato com o grupo, tá bom? Então, nós paramos aqui na página 216, tá? 216. E não esqueçam, qualquer coisa, pergunte ao seu professor, que ele vai ficar feliz em esclarecer suas dúvidas. Não esqueça de fazer as atividades e enviar para o professor, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.